Então, bom dia. Eu sou Denise Damiani, eu sou engenheira elétrica, estudei a área de sistemas. Queria começar perguntando, vocês sabem o que quer dizer empoderar? Da onde vem a palavra empoderar, usando um pouco o dicionário? Empoderar foi um termo criado no Brasil, nos anos 60, por um educador chamado Paulo Freire, onde ele queria contar um pouco sobre os sistemas de educação, como é que fazia para crescer habilidades e capacidades e diminuir vulnerabilidades. Então, é um termo brasileiro, que depois foi para os Estados Unidos, onde ele apresentou as coisas dele lá e virou empowerment, voltou com... Mas é um tema brasileiro. Vocês sabem o que quer dizer, no meu conceito, empreender? O que é ser empreendedor? É alguém que, diante de um problema, tem prazer em buscar a solução. Então, se a gente tem alguma coisa que me incomoda, eu vou fazer alguma coisa com vontade e com prazer de ir atrás dessa solução. Eu decido parar de reclamar e ir fazer alguma coisa. Isso, para mim, é a definição de empreendedor. Colei um pouco do meu amigo Gilberto Dimenstein, que é um grande jornalista e que fala essas coisas também. Eu nasci numa família que só tinha homens. São todos meninos, meus irmãos, meus pais, meus primos, meus tios. Não tinha menina. Eu fui a primeira neta, a primeira filha. Então, para mim, viver nessa coisa do mundo masculino era uma coisa completamente tranquila. E o meu primeiro evento que eu me lembro, que hoje seria chamado de feminista, eu tinha 8 anos de idade e eu estava na casa de praia de uma tia, com um primo que tinha 18 anos, com uma namorada de 16, onde ele maltratava essa namorada. Ele era meu primo, ela era sua namorada. E um dia ele saiu de noite para ir beber com os amigos, largou ela lá chorando. E eu cheguei para ela e falei, eu tinha 8, ela 16. Falei, você é boba, você vai ficar aí chorando? Como assim? Você levanta, vai embora, faça alguma coisa, vá sair. Bom, minha tia queria me matar, eu tinha que voltar para casa, brigou com a minha mãe. Quem eu era que não defendia o meu primo e defendia o outro? Eu não entendia direito, mas muitos anos depois, pensando, eu falei, olha aí, essa é a atitude feminista. Né? Eu também queria ser aeromoça, quando eu tinha essa idade. E eu queria ser aeromoça porque eu queria viajar, e eu queria ser livre. Para mim, andar de avião e poder ir para outros lugares era assim o máximo da liberdade. A casa dos meus pais era muito chata. Era uma casa bacana, de classe média, não faltava nada, mas não tinha liberdade. E eu, mais ou menos nessa idade, falava, não, para ter liberdade eu preciso ter dinheiro. O que eu vou fazer para ter dinheiro? Com 7 anos de idade, né? Então, eu comecei a fazer coisas que eu podia fazer. Então, eu fazia tricô, eu vendia para as pessoas do lado da minha casa. Quando eu aprendi a ler e escrever, e eu tinha uns 9, 10, já estava no 3º ano, eu ajudava todos os vizinhos a fazerem a lição de casa, e eu ganhava uma graninha. Eu ganhava 150 alguma coisa, que eu não sei qual era a moeda. Por cada um, eu tinha uns 10, então eu fazia tricô, depois eu comprei com esse dinheiro uma máquina, aí eu fazia tricô mais rápido, vendia para as amigas na escola. Ou seja, hoje em dia já diria que eu era uma empreendedora, tá certo? Eu também queria aprender línguas, porque eu achava que para ser aeromoça eu precisava fazer inglês e aprender línguas. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma professora na rua que dava aula de inglês e eu fui tentar fazer com ela alguma troca. Eu podia dar alguma coisa de tricô e ela me dava um pouco de aula. Ela resolveu topar e eu aprendi inglês quando eu tinha... Comecei a aprender quando eu tinha 7 anos. Aos 13 eu já estava formada pela cultura inglesa. E aí eu também achei que eu precisava falar francês. E aí eu fui também pagar essa aula. Então, basicamente, o que eu trabalhava de aula era para poder pagar as línguas, que eu nem sabia direito porque que eu queria fazer tanta língua, e meu pai achava um absurdo. Eu morava aqui, né, num bairro da periferia de São Paulo, meio subúrbio, então, eu falava, não estou entendendo, para que você quer tudo isso? Mas na minha cabeça já tinha a coisa da aeromoça. Eu tinha também um problema do dinheiro. Como é que eu guardo esse dinheiro? Porque eu quero pagar a cultura inglesa e a Aliança Francesa, que é caro. Eu não ganho tanto.
Então, e tinha que tomar ônibus. E eu também queria usar o meu dinheiro, porque se eu pedisse para o meu pai, ele podia dizer que não. Então, como eu não queria que ele dissesse que não, eu queria usar o meu dinheiro. E eu adorava o lanche da escola. E não tinha dinheiro para comprar lanche na escola, eu tinha que levar o lanche de casa. Eu adorava a coxinha. Mas o meu dinheiro dava para pegar o ônibus, comer uma coxinha por semana e pagar no final do mês ou no final do semestre a aula de inglês. Então, apesar de eu vir de uma família que não é que faltava dinheiro, o que eu queria era diferente do que minha família queria. Eu, aos 16 anos de idade, fui fazer colegial técnico em sistemas. Sempre estudei em escola pública, sempre estudei na escola perto da minha casa. Trabalhava e estudava. Trabalhei em tempo integral e estudei em tempo integral a faculdade inteira. Nem sei como é que eu conseguia fazer isso, porque eu fiz a Poli. Não é uma faculdade simples, né, engenharia. Por que eu escolhi fazer engenharia? Porque dava bastante dinheiro. Não é porque eu gostava de ser engenheira, porque eu achava que ali eu ia conseguir fazer aquele meu plano, porque aí meu plano já não era mais a coxinha e o inglês. O inglês e o francês eu já falava. Eu queria ter um carro e uma casa, porque eu queria sair da casa dos meus pais, porque era muito chato, eu não podia ter festa, não podia namorar quem eu queria, então eu queria uma casa. E eu guardava esse dinheiro, eu trocava em dólar, guardava numa caixinha, e essa caixinha, o dia que eu comprei minha casa, eu fui com uma caixa no doleiro, né? Coisa que existia naquela época, porque não tinha outra coisa. A inflação, vocês nem pegaram essa coisa, a inflação era 30% ao minuto, entendeu? Era uma coisa louca. Eu troquei esse dinheiro e consegui comprar uma casa. Eu tinha 20 e poucos anos. Mas aí eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, recebi um pedido de uma proposta de estágio, comecei a trabalhar, então eu corria para a faculdade, e corria para o estágio, e corria para a faculdade, e corria para o estágio. Aí eu comprei uma moto, um carro, e a minha vida é essa meia loucura, tá certo? Eu fui indo, quando eu tinha 27 anos de idade, eu estava no melhor emprego que qualquer um podia imaginar. Eu era engenheira de software básico da IBM. Então, engenheira na IBM era tudo. Meu pai achava que a filha dele era o gênio da lâmpada. E eu comecei a fazer um monte de cálculo, porque eu atendi os bancos. A minha área era atender a área bancária. Eu comecei a fazer um monte de cálculo do quanto tempo uma pessoa demorava na fila para pagar uma conta no banco. E esse tempo que a pessoa demorava na fila ia precisar, dali a 10 anos, ou sei lá quanto tempo, da população inteira do Brasil para ser caixa de banco. E eu sabia que isso não ia dar certo. Então, eu decidi pedir as contas da IBM, com o dinheiro que eu arrecadei, eu abri uma empresinha, fiz o primeiro home banking. Tudo que vocês usam hoje de internet para pagar a conta e tudo, é o início do meu empreendimento naquela época. No meio desse empreendimento, eu fiquei grávida. Eu estava casada já há 11 anos, eu não ganhei nada do meu pai, nem nada do meu marido. Então, tudo isso que eu estou contando realmente é relação própria, né? Muita ajuda, mas não dinheiro. Então, eu tive filhos. Depois de 8 anos, eu vendi essa empresa, eu vendi para a Apple. Fiquei um ano sabático cuidando dos meus filhos, eu tive gêmeos. Depois, eu entrei no mundo corporativo. Eu fui ser sócia da Accenture, que é uma empresa, uma consultoria mundial. Fui a primeira sócia que a Accenture teve na América Latina. E aí eu comecei a prestar atenção, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Por que não tinha mulher? Por que tem tão pouca mulher no topo? Por que só eu, a primeira sócia, neste ano? E eu comecei a entrevistar as mulheres para entender por que as mulheres não estavam lá. Por que eu estava sozinha? E a grande sacada era, as mulheres não tinham dinheiro para reclamar que elas não tinham esse cargo. Então, eu percebi, eu entrevistei muita gente. Eu brinco que eu entrevistei da minha secretária doméstica a Hillary Clinton. Todas elas tinham uma grande dificuldade com dinheiro. Sabia ganhar, mas ganha menos, que era isso que a gente estava falando antes, que a Avon cuida. Gasta mais, não porque compra sapato ou batom, mas porque ajuda muita gente. Não sabe investir a diferença. Então, vive muito mais anos, não tem dinheiro guardado suficiente e a velhice é pobre. E é uma sacanagem com os filhos, porque são os filhos que têm que cuidar dessas mulheres se elas não cuidaram de si durante a sua vida. E eu resolvi me dedicar, então, além de toda a minha vida, fui líder da área de telecomunicações e tecnologia, fiz muita coisa no mundo executivo, trabalhei que nem uma louca, viajei que nem uma louca, cuidava dos meus filhos. Quando meus filhos tinham 2 anos, eu me divorciei, então também cuidei dos gêmeos meio que sozinho. O pai é bacana, ajuda, mas aquela vida, né?
Viajava muito. Durante uma época, eu morei 3 anos no México, voando toda semana. Eu ia domingo à noite e voltava quinta à noite. Meus filhos moravam aqui, não quiseram mudar. Morei 3 anos em Nova York antes de ter os meninos. Morei 3 anos na Espanha. E a vida era sempre muito difícil, mas eu sempre achava um tempo para ajudar essas meninas, para ver como é que a gente vai fazer para vocês ganharem mais, como é que você vai fazer para vocês guardarem dinheiro e como é que vai fazer para a gente investir esse dinheiro bem. A vida é feita do que eu chamo de GGI. Não adianta ganhar. Você precisa de um trinômio, que é ganhar, gastar menos do que você ganha e investir a diferença. Sem esse trinômio, você não consegue ficar rica. É mais rico quem ganha 1, gasta 800 e guarda 200, do que quem ganha 100 mil e gasta 110 mil. A riqueza não é na quantidade que você ganha, mas como é que você faz isso. E eu comecei na minha vida a ajudar, eu já sei que meu tempo já vai terminar, mas eu comecei na minha vida a ajudar. Eu falei que é impossível falar em 10 minutos, eu sou um inferno. Essas mulheres a entender isso. Então, no meu tempo livre, eu converso com as empreendedoras que vêm me buscar, todas elas. Como é que eu faço? Como é que eu faço para o meu negócio andar mais, ganhar mais? Como é que eu faço para gastar menos? Como é que eu faço? Então, eu faço estratégia para as grandes empresas. Eu posso usar um pouco do meu tempo para fazer essa ajuda para as estratégias das pequenas empreendedoras. Com isso, o Itaú me pediu, eu fiz uma plataforma. O Itaú tem 6 milhões de mulheres empreendedoras com conta PJ dentro do Itaú. E eu fiz uma plataforma chamada Mentoria Online para a gente poder atender muitas mulheres. Então, aqui, quem for cliente Itaú tem acesso a essa mentoria online. Nessa mentoria online tem todas as informações que eu acho relevantes. Para eu entender isso, eu tive que ir estudar, porque não adianta tudo aquilo que eu sabia das grandes empresas, eu fui estudar com as pequenas empreendedoras. Muito obrigada. No primeiro 1 ano que eu resolvi estudar as empreendedoras, eu atendi 93 pequenas empreendedoras em 1 ano para entender a problemática. Enquanto eu toco aquela minha vida de mundo corporativo e grande e tal, mas dizem que depois dos 50 a gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu dela, né? Aos 52 anos eu tive um acidente horrível, eu fui atropelada por um búfalo na Índia. Eu não morri porque não era para morrer. O presidente mundial da companhia, que estava comigo numa reunião, me salvou, entrou na frente do búfalo, atropelou ele, ficamos os 2 jogados no chão. Essa foi a minha epifania. Epifania quer dizer quando você tem uma sacada assim. Eu falei, esse negócio do búfalo não veio à toa. Então, hoje eu continuo trabalhando bastante, mas eu resolvi dedicar várias horas da minha vida para o que a gente chama de empreendedorismo social. Então, hoje eu tenho grupos de mulheres, o Mulheres do Brasil, onde eu sou líder de um grupo chamado 80 em 8. Como é que a gente... Não é 80 em 10, mas é quase. Como é que a gente faz para diminuir esse tempo que as mulheres no mundo executivo vão levar? Se as mulheres no topo das organizações não ajudarem as de baixo, não são as de baixo que vão conseguir fazer essa diferença. Todas as que apareceram aqui são deste nosso grupo, então nós estamos fazendo de tudo para que realmente a gente possa... Vocês têm que pensar que a base tem que fazer coisas, o meio tem que fazer coisas e o topo tem que fazer coisas. E às vezes as coisas são diferentes, mas a gente tem que puxar tudo isso, tá certo? Dizem que a palavra entusiasmo quer dizer que a gente tem Deus dentro de si, que conhecimento mais entusiasmo é o grande poder de mutação. Eu acho que todas nós temos muito entusiasmo e a gente tem que buscar todo esse conhecimento, estudar, e a vida não é fácil para a gente poder fazer a grande diferença. E a diferença do Brasil não está em Brasília, está nesta sala. Muito obrigada.